Você já parou para pensar se aquele pensamento repentino, aquele sentimento estranho, ou até mesmo aquele momento inesperado poderiam ser, na verdade, a voz de Deus falando diretamente com você? Muitas vezes nós imaginamos que o Criador só fala em situações extraordinárias, quase como um trovão vindo do céu. Mas a verdade é que ele se comunica conosco de maneiras sutis, delicadas e quase sempre despercebidas. Só que, se aprendermos a ouvir, se abrirmos os ouvidos da alma, perceberemos que Deus está muito mais próximo do que imaginamos. Hoje eu quero compartilhar com você 5 sinais claros, sinais que não podem ser ignorados, de que Deus está falando. E mais do que simplesmente reconhecê-los, eu quero convidar você a se aprofundar em cada um deles, aplicando à sua vida, ao seu coração e ao seu dia a dia. Esse não é um tema teórico, é algo vivo, prático, que toca o íntimo da alma e transforma quem nós somos. O primeiro sinal, talvez o mais poderoso de todos, é quando a palavra de Deus salta da página e se torna viva para você. Sabe quando você lê um versículo da Bíblia dezenas de vezes e ele parece apenas mais uma frase, mais uma linha entre tantas outras? Mas, de repente, em meio a uma luta interior, a uma crise pessoal ou a um momento de dor, esse mesmo versículo arde no coração, como se tivesse sido escrito especialmente para você. Isso não é acaso, isso é Deus falando. Imagine, por exemplo, que você esteja preocupado com o futuro, dominado pela ansiedade e pela dúvida. Então, de repente, você abre a Bíblia em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos, diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. De repente, não é mais apenas uma citação. É como se o próprio Deus tivesse descido e colocado a mão sobre o seu ombro, dizendo: Filho, acalma o seu coração. Eu estou no controle. Entregue a mim a sua preocupação. Esse é o poder vivo da palavra. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que a Escritura não é um livro morto, não é apenas história antiga. Ela é a voz viva do próprio Deus. Quando uma passagem te confronta, te consola, ou simplesmente te traz uma paz inexplicável, é como se o Senhor estivesse confirmando: eu te vejo, eu te escuto, eu estou guiando os seus passos. Mas antes de avançarmos para o próximo sinal, é importante entender uma coisa: ouvir a voz de Deus exige também calar os ruídos que competem por nossa atenção. E entre esses ruídos, um dos mais fortes é a tentação. A carne deseja uma coisa, mas o Espírito nos chama para outra. E é justamente nesse campo de batalha, entre o desejo humano e a vontade divina, que muitas vezes a Escritura se manifesta com mais força. Talvez você já tenha passado por isso. Estar prestes a ceder a um impulso, a um vício, a uma paixão desordenada, e de repente vem à mente uma palavra de Deus que você já tinha lido. Não como um peso, não como uma condenação, mas como um chamado de amor. Eu tenho algo melhor para você. Não se entregue ao que vai destruir sua alma. Nessas horas, a Escritura se torna uma arma espiritual, não apenas para inspirar, mas para lutar contra as correntes da tentação. É a espada de 2 gumes cortando o engano e revelando a verdade. Esse é um dos modos mais claros pelos quais Deus fala, quando sua palavra não apenas informa, mas transforma, quando não apenas ilumina, mas liberta. É por isso que a prática da leitura bíblica não pode ser feita de maneira mecânica. Não basta abrir o livro e ler algumas linhas apressadamente. É preciso
silêncio, é preciso reverência, é preciso se colocar diante da palavra como quem se coloca diante do próprio Deus. Quando você se aproxima da Bíblia com esse coração, os versículos se tornam como sementes plantadas na terra fértil da sua alma. E no tempo certo, o Espírito Santo faz brotar frutos. Quantas vezes corremos durante o dia, atolados em compromissos, preocupados com contas, com trabalho, com família, e esquecemos de reservar alguns minutos para ouvir a voz de Deus. Mas é justamente nesse silêncio, nesse momento sagrado de atenção plena, que as Escrituras ganham vida. Elas deixam de ser letras impressas e passam a ser a respiração de Deus dentro de nós, uma palavra para cada momento. Eu quero que você pense nisso. Não existe um só aspecto da sua vida que a Bíblia não aborde de alguma forma. Ansiedade está lá, medo está lá, alegria está lá, luto também está lá. As Escrituras são um mapa da alma humana porque foram inspiradas por aquele que nos criou. Por isso, quando um versículo fala com você em um momento exato, não é coincidência. É o Pai Celestial enviando a resposta que você tanto precisava. E quando essa resposta vem, ela não apenas traz consolo, mas também direção. Ela mostra o caminho. Talvez você esteja diante de uma escolha difícil, sem saber qual decisão tomar. De repente, um versículo se destaca, iluminando sua mente. Isso é Deus falando. Ele não é um Deus distante. Ele é um Pai presente, interessado em cada detalhe da sua vida. O chamado para a ação. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já percebeu esse movimento da palavra e simplesmente ignorou? Quantas vezes o versículo tocou o seu coração, mas você seguiu em frente como se nada tivesse acontecido? Escutar é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é obedecer. Se a palavra de Deus está dizendo para você perdoar, é porque existe alguém que precisa do seu perdão. Se ela está chamando você a confiar, é porque você está segurando algo que precisa entregar. Se ela está pedindo para você abandonar um caminho errado, é porque ele tem algo melhor preparado. A Escritura que ganha vida não é apenas para consolar, mas para transformar. E essa transformação exige coragem, exige decisão, exige fé.